A contabilidade, então, é classificada como sendo uma ciência social e tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades. O que é esse patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, a contabilidade ela vai registrar os fatos contábeis que então deram movimentação nesse patrimônio. Sempre que a empresa adquire ou vende um bem, sempre que a empresa adquire então um direito ou perde o direito, porque ele já foi de fato recebido, por exemplo, quando a empresa tem uma obrigação ou quando ela efetua o pagamento de uma obrigação, portanto, sempre que há modificação no patrimônio, seja em relação ao aspecto qualitativo ou quantitativo, a contabilidade vai registrar. O que é o patrimônio, então? O que significa bens, direitos e obrigações que dá dentro desse conjunto o que a gente diz de objeto da contabilidade? Bens são coisas que têm valor monetário e que satisfazem as necessidades. Então, nós podemos dividir ainda os bens em materiais e imateriais, que são bens corpóreos ou incorpóreos, tangíveis ou intangíveis, ou seja, bens que existem, substância física ou não existe substância física, bens que eu posso ou não posso pegar. Por exemplo, coisas que satisfazem as necessidades e têm valor monetário. O estoque da empresa. Quando a empresa faz aquisição de um estoque, ela está adquirindo bens. E no caso, estoques são bens materiais. São coisas, têm valor monetário e satisfaz as necessidades da empresa. Existem também, óbvio, bens intangíveis, bens imateriais. Por exemplo, o software. Software também são coisas, têm valor e satisfazem as necessidades, porém não tem substância física. Por isso que a gente diz que o software é um bem, só que é um bem imaterial. Direito, que também faz parte do patrimônio das entidades, até mesmo do patrimônio de uma pessoa física, representam tudo que a empresa tem a receber, ou tudo que a pessoa tem a receber. Isso é o que a gente chama de direitos. Direito, tudo que eu tenho a receber. Já as obrigações representam tudo que a gente tem a pagar. Então, tudo que uma empresa tem a pagar ou uma pessoa física tem a pagar, a gente chama de obrigações. Então, direito, receber. Obrigações, pagar. E assim fica mais fácil da gente entender. Sendo patrimônio esse conjunto de bens, direitos e obrigações, eu também consigo avaliar, junto da contabilidade, qual a situação líquida de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Situação líquida significa dizer o quê? Ok, o patrimônio é esse conjunto de bens, direitos e obrigações. A situação líquida é eu pegar os meus bens mais os meus direitos e diminuir das minhas obrigações. Quando eu faço isso, quando eu somo os bens e os direitos e diminuo as obrigações, a gente tem o que a gente chama então de situação líquida, também conhecida por patrimônio líquido. Então, se eu quero avaliar o patrimônio de uma entidade, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Se eu quero avaliar a situação líquida ou patrimônio líquido da entidade, é bens mais direitos menos obrigações. Então, por exemplo, se uma determinada empresa tem 10 mil reais de bens, tem 5 mil reais de direitos e ainda tem 5 mil reais de obrigações, e nós queremos avaliar qual a situação líquida dessa empresa, a gente vai somar os bens e os direitos, 10 mil mais 5 mil, e vai diminuir as obrigações. Nesse caso, a gente teria 15 mil menos 5 mil, ou seja, uma situação líquida de 10 mil reais. Para cálculo, então, seria bens mais direitos, 10 mil mais 5 mil, menos obrigações, 5 mil. A gente vai ter aí a situação líquida da empresa. Existem 3 tipos de situação líquida possível. Nós temos uma situação líquida positiva, que é quando os bens mais os direitos são maiores que as obrigações. A gente também chama de situação líquida superavitária ou positiva. Nós também temos a situação líquida negativa, também conhecida por deficitária ou até mesmo passiva, que é quando os bens mais os direitos são menores que as obrigações.
E temos também a situação líquida nula. Na situação líquida nula, os bens mais os direitos se igualam das obrigações. Essas são as 3 situações líquidas que a gente diz como possível para uma empresa ou até mesmo para uma pessoa física.